Bem-vindos a mais um episódio do AltaCast, onde a gente fala muito sobre saúde de forma leve e descomplicada. Hoje a gente tem um tema assim bem importante e muito interessante também, que é para a gente falar do aumento, né? Se realmente tem a incidência de câncer, de neoplasia em pessoas mais jovens, né? E temos um convidado também mega especial. Muito especial, para nos ajudar a entender mais sobre esse fenômeno, se realmente, né, essa mudança tem acontecido. A gente trouxe aqui hoje ele, que é oncologista clínico formado pela Universidade de Brasília, fez residência no Hospital de Base. Ele é membro da SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, membro da ASCO, que ele vai explicar para a gente, tá? Melhor, fundador da Aliança Oncoclínicas atualmente, né, do grupo Oncoclínicas, e ele é médico oncologista lá também. E seja muito bem-vindo, doutor Márcio Almeida. Obrigado pelo convite, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar discutindo esse assunto, né? Eu falo que discutir câncer é uma coisa que tem uma importância muito grande, porque é onde você acende as pessoas a atenção da prevenção. A gente sabe que toda a campanha de Novembro Azul, Outubro Rosa, são momentos que a gente tem um benefício muito grande de aumento do diagnóstico. Então é importante a gente lembrar disso, e a questão do aumento da incidência no câncer em jovens é outra coisa que a gente tem que discutir, porque realmente é uma aflição de todo mundo que está no dia a dia, né? Todo mundo tem essa Sociedade, profissionais da saúde, a gente tem essa impressão, mas não sabe se é verdade. Mas antes da gente seguir, vamos lá, né? Márcio por Márcio. Posso falar só uma coisinha antes? Pode, né? Curta o vídeo, Siga. compartilha, siga o canal, né? Tanto o nosso, Doutor Márcio, a gente vai deixar, ele vai falar, mas a gente vai deixar escrito lá na descrição, né? Isso. Onde é que a gente deixa escrito? É assim, embaixo, eu não sei. Claro. E o pessoal que tá aí no ao vivo, ele tá com a gente, então quem for da alta segue o Márcio, quem for do Márcio segue a alta, tá tudo E, certo. gente, dê o joinha e os coraçãozinhos pra Por gente. favor, e os parentes também ajudam a gente. Isso. Então, desculpa a interrupção. Márcio, por favor. Então, Márcio por Márcio, né? Eu sou daqui de Brasília, né? Eu nasci, fiz o interior de Goiás, mas eu cresci aqui em Brasília. Fiz primeiro grau aqui, segundo grau objetivo em Taguatinga. Eu cresci em Taguatinga, meus pais moram lá até hoje. Fiz, então, o NB, né? Medicina UNB, formei em 2003. E desde a faculdade a gente começa a ter interesse por clínica médica, por doenças mais graves, pacientes mais graves. E na residência a gente vai se identificando com esse grupo de pacientes. E na época que eu estava fazendo clínica médica, foi uma época que a oncologia estava num momento de virada, que estava tendo vários tratamentos novos, várias mudanças em como tratar o paciente com câncer, porque a gente é de uma época que falava em câncer, Não tinha o que fazer. era um desespero, um pesadelo, né? A gente, quando via alguma coisa de câncer, era na televisão, falando que a pessoa ia tratar lá no Albert Einstein, depois ir para os Estados Unidos, os atores da Globo, que a gente via na nossa infância. Então, o câncer era uma área que fadada ao óbito, né? Não tinha muito o que fazer. E na minha área, durante a residência de oncologia, de clínica médica, a gente tinha mudado isso aí. Fui, então, para a residência de oncologia clínica no Hospital de Base, com uma equipe muito boa de preceptores, os residentes, o meu sócio, o Marcos Trindade, fez residência comigo, depois a Gabriela Cascatolini entrou como sócia minha, depois a gente já estava trabalhando. Mas, nesse momento da oncologia, a gente teve interesse de entrar, abrir um próprio negócio. Eu e o Marcos começamos trabalhando com outro médico, oncologista, de Brasília. A gente trabalhou por um tempo, com o tempo a gente foi mudando nossos planos, nossos projetos, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Gabriela Scatolini, que tinha uma outra clínica de oncologia, chamou a gente para ser sócio, e deu tudo muito certo, né? Foi uma conjunção de oportunidades e interesses que a gente pôde mudar a nossa vida, né? A gente tinha, isso foi em 2013, a gente então entrou nessa clínica que estava parada, com um movimento baixo, a gente começou a trabalhar nós três juntos, e isso foi um movimento muito grande, a gente trabalhou, trouxe muita gente, a gente chegou a ter mais de 150 funcionários, mais de 100 médicos trabalhando com a gente. E nesse momento de evolução, em 2018, o Grupo Oncoclínicas teve interesse pela gente, né? Um grupo que tem mais de 100 clínicas de oncologia no Brasil inteiro. Então, com esse trabalho deles, com essa prospecção de achar uma clínica aqui em Brasília, a gente foi conversado, foi negociado, ficamos sócios, eles compraram a nossa parte e a gente agora trabalha como oncologista clínico na Oncoclínicas, né, que tem um trabalho de
excelência aqui em Brasília. Sim. Eu só queria deixar assim também, assim, só um adendo. Teve a conjunção dos astros, mas teve muita competência Muito e muito trabalho. trabalho árduo aí também, né? Então, assim, não são só os astros aí que se conjuminam, não. Nós três, a gente trabalhava muito, né? A gente Uhum, trabalhou público, privado. Eu trabalhei no hospital de base, fui chefe do hospital de base por bastante tempo, até 2015, mais ou menos, uhum, 2010 a 2015. Então a Foi gente trabalhou, coordenador também, né, da eu fiquei oncologia? coordenador de oncologia. Foi. uhum. Então a gente fez um trabalho no serviço público muito grande, muito interessante. Eu gostava muito, né? Por conta do trabalho, não tinha mais como a gente continuar, mas era uma área que me dava muita satisfação, porque apesar do serviço público ter muitas limitações, né? E tem várias, né? A gente vê que a tecnologia médica não chega no serviço público, mas a gente teve a oportunidade de ajudar muita gente com o que a gente tinha, né? E isso era uma coisa que me dava muita satisfação. E com esse trabalho, trabalhando com os médicos de Brasília, com as pessoas que a gente gosta, a gente conhece, o trabalho com os próprios pacientes, que são pessoas que a gente tem um cuidado, um carinho e tem esse retorno deles muito grande, a coisa foi acontecendo, né? A gente fala que Muito bom, né? teve muito trabalho, né? Isso Uhum, aí não tem dúvida, porque a gente se dedicou bastante, a gente uhum. se Se doou muito, né? e a gente trabalhou no nosso perfil, né? Uhum, Trabalhando, investindo de novo tudo na clínica. uhum. E foi um trabalho muito gostoso, que a gente tem muito orgulho de ter vivido isso, Ai, que né? bom. Aí eu trago uma informação de bastidores, assim, que é algo que me marcou muito quando eu trabalhei com você na Secretaria de Saúde, que o Márcio é daqueles que não diz não. Eu achava isso impressionante. Chegava aqui, doutor, uma consulta aqui, porque é o primo do tio, do parente. Venha, Nunca você venha. disse não. Você ajudou todo mundo que teve ali no trabalho, todo, de todas as áreas, e até hoje você é muito solícito. Eu acho que isso é uma coisa que a oncologia é muito bom para a oncologia ser assim, porque o que a gente tem que fazer como médico, eu acho que como pessoa, mas como médico, eu acho que como oncologista, mas é essa oportunidade de poder ajudar as pessoas. Isso. Porque o ajudar, às vezes, é mais do que fazer alguma coisa, só dar atenção, ouvir, isso para muita gente é mais importante do que fazer muito barulho, né? É. Então você consegue dar atenção, tudo é muito satisfatório. Eu gosto muito, isso é uma coisa que me deixa feliz por mim mesmo, não é um sacrifício de forma nenhuma. E como você mesmo disse, assim, a oncologia, né, algum tempo atrás, ela não tinha tanto tratamento, tanta possibilidade de tratamento como tem hoje. Então, antigamente era assim, uma especialidade muito triste, muito cruel, né? Então, ninguém queria porque a gente sofre, gente. A gente sofre como O médico, também médico como sofre. profissional, a gente sofre muito. Só que hoje não. Hoje a gente mudou muito. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de tratar, de curar, de prolongar a qualidade de vida, é assim, é muito A interessante. gente sempre fala assim que a gente está desde 2007 na oncologia, né? Já tem Uhum, mais de 15 anos na oncologia. E a gente estava lá nesse começo aí, que estava começando a mudar as coisas, que a gente via assim, pacientes com câncer de pulmão, de cólon, que era uma doença que tinha pouca opção de tratamento, a resposta era muito baixa. Você tratava ele por 6 meses, um ano, ele já progredia, já falecia, você tinha que. E você não tinha um acompanhamento longo desses pacientes. Agora a gente tem tratamentos novos de pulmão, melanoma, gastrointestinal, mama, melanoma mesmo, doenças que morriam em 6 meses. A gente tem paciente que tinha metástase cerebral, metástase pulmonar, e o tratamento tá curou a bem, né? pessoa, ela está Tá bem bem. há mais de 7 anos sem recidiva de doença. Então, essa mudança é muito interessante para quem que vê essa mudança do paradigma, Ah, né? isso é muito legal. E é por isso que eu acho que hoje em dia também o câncer está sendo mais falado e o oncologista está sendo mais conhecido, porque é o que você falou, 2005, 2007, câncer era uma sentença de morte, Uhum. né? A pessoa ia triste no oncologista, né? O médico não tinha o que fazer. Então, é aquela coisa, o tratamento era quimioterapias super intensas, que caía até o dente da pessoa, que Às vezes a dava pessoa enjoo, morria pela vomitava, químio, porque tinha que ser muito agressivo, né? remédio para enjoo não fazia efeito, o cara vomitava sem parar, era muito sofrido. E a gente hoje em dia tem tratamentos muito menos tóxicos, Uhum. né, que são muito mais toleráveis, que a pessoa tem uma vida relativamente normal. Tem vários pacientes que durante o tratamento trabalham, viajam, estudam. Então Uma vida dentro do normal, normal, dentro do né? contexto dela, né? E a gente vê que, apesar que ainda é um tabu, o câncer, fala, o paciente tem um diagnóstico de câncer, não deixa de ser aquele momento de desespero. Eu Uhum. sempre falo no consultório que o paciente, quando tem um diagnóstico, ele tem a sensação que não tem chão nem céu. Ele Uhum. está em suspensão naquele momento. Ele não sabe se ele vai continuar vivo, se ele vai morrer, Uhum. se ele vai sofrer, Se é rápido, se ela se vai ter demora, se... tratamento, quando vai ser. Então, assim, é um momento de pânico puro, né? O paciente tem um momento de pânico puro, que hoje em dia a gente consegue conversar e
dar um passo a passo para você conseguir dar um suporte até ele. Eu falo que depois que tem esse primeiro momento de desespero, quer começar a quimioterapia semana passada, quer agilizar tudo, aquele desespero. Depois da segunda aplicação, que vê que a tolerância não é tão difícil, que está começando a ter uma resposta. Aí o paciente já calma, eu falo que já quer ver menos a gente. Depois, no final do tratamento, você tem que ligar, pelo amor de Deus, vem aqui em consulta, porque. Não, doutor, eu tô ótimo, não quero esperar. É tipo obstetra. Essa minha vida está acontecendo. E isso é uma coisa que a gente fica muito satisfeito. Antigamente não existia isso nem perto disso, né? Mas era estresse e desespero durante todo. Nossa, eu não sei se Exatamente. vocês lembram de um filme da Julia Roberts, que era um namorado dela, não sei, que era uma leucemia, era uma doença mas era tão triste aquele filme, ele vomitava tanto, e eu via aquilo criança, eu pensava, meu Deus, que coisa horrível. Era assim, né? E o que me marcou foi aquilo, né, aquele estigma, assim, não, o paciente do câncer, ele vai vomitar muito, ele vai Sofrer muito. sofrer muito, e é interessante você falar isso, né? A mudança dos quimioterápicos, dos tratamentos, que não é mais assim. Porque a gente cresceu com aquele estigma, assim, nossa, vai ser. Até o estigma do cabelo, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente tem aquela touca que diminui a chance de queda de cabelo. Uhum, Eu sempre falo, essa touca não é essa panaceia, não resolve todos os casos, não é todo mundo que tem resposta. uhum. Mas quando o paciente tem resposta, é muito satisfatório. Estou agora com uma paciente de 42 anos, 38, não sei exatamente, nova, muito jovem, loira, que eu pensava que nunca ia responder, porque normalmente o paciente Então, tem que ter o contraste, né? mais fino, mais frágil, Uhum. tudo. Tá usando a touca, já fez 6 aplicações, não tá sentindo nada, parece que não tá tratando, e a lesão já apareceu. Ai, que Então, delícia. assim, a gente fica tipo, ela não tá sentindo nada, será que não tá tendo efeito? Não, tá tendo efeito. A lesão diminuiu bastante, ela não sente mais. E ela não tá tendo nada de efeito colateral. É lógico que cada Maravilha. pessoa tem uma tolerância, é um Sim. tratamento tradicional de câncer de mama, aquela quimioterapia vermelha, né, que os pacientes sempre têm medo, que é a antraciclina. Mas é uma sensação de satisfação muito grande, o paciente está tão bem e que a gente pode proporcionar isso. Ai, que bom. Poxa, que legal, mas... E Márcia, assim, aí entrando no nosso tema, né, desse aumento de incidência, porque a neoplasia, o câncer, né, vamos falar o câncer, que essa palavra é esquisita, né, mas enfim, Mas é a palavra. é a palavra, né? Então, a gente é uma doença crônica, é uma das que mais, né, mais incidentes e com maior mortalidade, né, ainda é. E está crescendo até mesmo por conta do envelhecimento populacional. Então, a gente vai ver mais. Só que, ultimamente, a gente tem percebido, assim, né? Vamos colocar nas mídias, na nossa prática clínica, que a idade tem ficado mais precoce. Essa nossa observação é verdade? É verdade. A gente tem visto, sim, alguns estudos de estatística, né, de avaliar a incidência de câncer, tem visto que desde a década de 90 está aumentando bastante a incidência nessa população de 18 a 49 anos, que a gente fala que é os que têm o diagnóstico jovens, né? Porque era mais comum, o que é mais comum é ser acima dos 50 anos de idade. Então, a prevalência de 70% das pessoas é acima de 50 anos de idade, e isso aí é o mais comum até hoje ainda, né? O acima de 75 e os 50 a 75 são os grupos que têm mais intensidade ainda. Mas esse grupo de 18 a 49 está aumentando de forma significativa. Tem um estudo até em inglês, né, que coloca que teve um aumento de 79%, de 90 para 2020, 79? que é uma coisa muito grande. Aí a gente tem várias teorias, a gente não tem uma causa específica para isso, mas a gente pode elencar algumas teorias que podem justificar isso, né? A gente sabe que, sem dúvida, e é claro, isso é a questão do diagnóstico, né? A Aumentando, né? tecnologia de diagnóstico que a gente tem hoje em dia Uhum, é, assim, impensavelmente superior de 90 para cá. uhum, Década de 80, então, eu falo, a pessoa que viveu década de 80, 70, era comum você ver gente que morria de apendicite, gente que morria de pneumonia. Era aquela coisa que você não tinha informação. Da década de 90 para cá, mudou. o acesso ao diagnóstico mudou muito, isso é uma coisa sem dúvida. Outros motivos que a gente considera também, mudança dos hábitos de vida, né? A gente vê que as pessoas têm sido mais sedentárias, têm engordado, alimentos ultraprocessados, Uhum, tabagismo, etilismo mais precoce, mais intenso. Então, tudo isso aí vai somando nessa população mais jovem que vai tendo esses sintomas, uhum. esses sinais mais precoces. Outro problema do diagnóstico também nesse grupo, que acontece normalmente de ser mais grave, que é uma doença mais grave nesse grupo de pacientes, é que muitas vezes o diagnóstico já é mais tardio, porque não é um grupo que você faz triagem, que é outra coisa que atrapalha esse prognóstico desses pacientes. O paciente de 20 a 30 anos, você não manda. Você mandava ele no médico, ele não vai. Ele não vai. vai. Ele não vai. E se for homem, então? Não, homem não vai. Nem 100 anos ele não vai. Então não vai. Tem diagnóstico tá lá e ele fica em casa. Então, o homem é mais difícil. Mas a mulher,
ela tem uma vantagem, que a mulher ela tem um hábito muito bom que desde pequena ela vai no médico regularmente. Então, Uhum, é por isso que você diagnostica mais precocemente as mulheres, né? Elas uhum, fazem, especialmente câncer de mama, que tem aumentado muito a incidência nesse grupo de pacientes. uhum. Mas no homem ainda é mais difícil, né? O homem só vai ter só vai procurar quando tem um sintoma que tá que não melhora, né? E Uhum. quando estiver melhorando, ele vai tratando em casa, vai evitando, isso É, né? acontece muito. Acontece demais. Tem outras teorias mais complexas, como microplásticos, né, que estão nos alimentos, que a gente Uhum, fica naquela teoria bem mais complexa, porque são coisas produzidas e colocadas nos alimentos hoje em dia, que é tudo química, né? uhum. E isso pode acarretar algum aumento de incidência. É uma teoria que está sendo aventada, mas é uma coisa que a gente precisa de mais tempo para Pra ver se pesquisar. dá. E voltando assim para nosso tema, se você observa se existe, quais são os tumores mais frequentes, assim, em jovens que têm Tem aumentado aparecido? muito, assim, que é doenças de pacientes mais velhos, é mama, né, Hum. cólon, né, para digestivo, trato gastrointestinal, estômago também, intestino, Uhum, próstata tem aumentado também. Então, uhum. são doenças que eram população mais idosa, acima dos 50, Tá. tá chegando esse paciente entre abaixo de 50 e abaixo de 30, de 40, né, que está Mesmo. aumentando essa incidência Próstata também? de próstata também. A gente tem pacientes cada vez mais jovens que estão tendo esse diagnóstico e a gente tem que começar a investigar mais, né? A gente até coloca que hoje em dia já diminuiu, né? A gente vê o câncer de intestino era 50 anos começava a coluna, agora é 45. 45. O PSA também era 50 anos, agora é 45, 40. Então vai mudando O porque a gente está vendo a protocolo. incidência aumentando Uhum. na prática clínica, né? Essas doenças, elas tendem a ser mais agressivas ou na população mais jovem ou O que a não? gente tem visto que essas doenças em pacientes mais jovens têm sido mais agressivas. Um dos motivos é a demora no diagnóstico, que é um perfil de Uhum. paciente que não procura uma investigação precoce. Então, Uhum, quando ele investiga, já estava com sintoma, já é uma doença metastática, então é uma uhum, doença mais agressiva. uhum. E também, às vezes, são doenças que, sendo mais agressivas, tipo câncer de mama em mulheres, são um perfil que tem doença que tem um receptor de HER2 hiperexpresso, que deixa a doença mais agressiva, então ela cresce mais rápido. Então, mesmo mulher que tem um controle melhor, são doenças mais agressivas, ou o perfil triplo negativo, que não tem receptor hormonal, Uhum, e ela é mais comum nesse paciente jovem, que é uma doença mais agressiva também. uhum. Mas a gente tem visto que, aparentemente, nos grupos que a gente tem visto de paciente jovem, é uma doença mais grave, que a gente tem tratamentos mais intensos até por causa disso. E aí tá na mídia agora, né? Tá na mídia, não, tá essa discussão agora, a questão da mamografia, né? Ministério da Saúde, né, que quer Uhum. passar para 50 anos de idade, sendo que É. as sociedades todas já consideram Já a partir considera dos de 40 anos de 40. idade. E dependendo, tem que ser até Até mais precoce se a antes. mulher tiver uma história familiar mais intensa. Então, são coisas que a gente não consegue entender, Então, Motivo, tem né? mas isso é sentido. uma coisa que da parte científica, das sociedades médicas, Já não tá bem tem. estabelecido, né? Não há o que questionar. Tanto é que teve uma consulta pública, Uhum, as sociedades todas se manifestaram, porque não tem sentido mudar isso. Eu acho que uhum, a questão das campanhas de prevenção e a mamografia é essencial nisso aí. uhum. Não tem como ser tirada precocemente da população. Isso aí é uma Exatamente, é. coisa que não tem nenhum sentido É. sem dar uma outra opção. Eu tenho um caso no consultório, uma paciente minha, assim, já de longa data, sabe? Atendo ela, assim, já há mais de 5 anos. Longa data, assim, né? Mais de 5 anos. E bastante fofa, maravilhosa. Até o primeiro parto dela fui eu que fiz, tudo lindo e tal, faz tudo bonitinho. Aí, um belo dia, ela chegou, fizemos a rotina. E ela sumiu. Ela nem voltou lá para me mostrar o resultado. E aí eu, né, o que aconteceu? Foi atrás e tal. Aí ela já veio um BIRADS, né, que é uma alteração da mamografia já um Mas, pouquinho mais agressiva, que era já um BIRADS assim C. E ela nem voltou para mim, ela já foi direto pro masto, né, que ela acho que ela viu ali, né, hoje a internet manda tudo e já foi, fez a biópsia e era 42 anos. tem discutido muito essa questão do paciente jovem com diagnóstico, a carga emocional que a gente, como médico, também sofre. Eu Uhum. falo, a gente tem a questão da reciprocidade, né? A gente vê uma pessoa da nossa idade, do nosso meio, com filhos pequenos como a Isso, gente, Sim. que uhum, está começando a vida, e esse é um estresse muito grande nessa questão do estresse do paciente oncológico jovem. uhum. Porque é o momento que ele está começando a vida, criando base econômica, familiar, tendo filho, ou namorando, ou casando. Então, esse é um momento de muita angústia para o paciente. E a gente que está nessa faixa etária, e nesse meio, Uhum. né, a gente tem dois meios. A gente é o médico que está no meio. E como a gente está nessa faixa etária, a gente se identifica muito. Não, e nesse tema, assim, não é segredo para ninguém, eu me enquadro, porque eu me considero jovem. Todos somos. Sou- Somos, já gente. começo Somos logo, bastante. 40. Percentuais é uma coisa 70 hoje em dia. Exatamente. Muito Então, novo. bom, estou jovem e eu tive um melanoma, né? Um melanoma diagnosticado aos 39, quase 40 anos, assim, É né? na linha, Com né, o dos pé na linha, 40. 2 meses antes de completar 40, eu descobri esse melanoma. E assim, para mim foi um choque, porque
A pessoa não tem. Eu fui o primeiro caso oncológico da minha família, dos dois lados. Ninguém nunca tinha tido nada. Não fuma, Não não tem como, faço atividade vida física, como saudável. bem e tal, e apareceu, né? Então, assim, é aquela história. E às vezes, né, claro, a gente tem que prevenir todos os fatores de risco que a gente pode controlar. Mas às vezes não dá. Isso é uma coisa que frustra muito a gente. A gente fala É, assim, paciente que tem uma história, pô, eu fazia tudo. Eu tenho um paciente hoje em dia que ele é um cara de menos de 40 anos de idade, professor de corrida. O cara faz maratona, corre uhum, obsessivamente. Então, assim, cara jovem, forte e tudo, nunca fumou, nunca bebeu, uma lesão no bexiga. Tá bem, tá tratando, tá curado, também tô nada. bem, tô Mas bem, teve tô o bem. diagnóstico. Então, assim, pensa, se o cara faz isso tudo e tem uma doença dessa, o Você cara faz imagine atividade quem não física. tem. Quem não tem tá correndo mais risco. Hum, Então, você fala, quem tá fazendo tudo pode dar errado ainda, mas você tá fazendo tudo, isso melhora a sua qualidade de vida, uhum, melhora a resposta da Uhum. quimioterapia, melhora a resposta, a sua tolerância ao tratamento fica melhor. uhum, Você tem, os estudos mostram que tem menor chance de reincidência do câncer se tiver fazendo atividade física. Então, são coisas que você ganha independente de tudo. uhum, Quem não faz, tá correndo risco maior, comprou mais É, rifa nesse bingo, né? Que vai acabar sendo sorteado. uhum. Porque ele é. comprou mais cartela e vai ter mais chance de acertar os pontos ali. Exatamente. Então a gente sempre É, coloca, apesar de atividade física e dieta e fazer tudo certinho, não te dá a garantia de que não vai ter nada, mas é a melhor forma de evitar. com E isso é uma certeza. coisa que hoje em dia a gente coloca também no consultório muito isso, que eu falo, tratar o câncer é muito importante, aquele momento de extensão, quimioterapia, tudo, mas você tem que continuar educando o paciente depois. Eu falo, o paciente, Uhum. graças a Deus, a grande maioria, não volta doença, Uhum, mas a vida continua. uhum. É a hora que você tem que insistir nos hábitos de vida, Isso. musculação, É. não Uhum. fumar, não beber, fazer atividade física, fazer musculação. Eu sempre insisto em musculação várias vezes com os pacientes, que hoje em dia é o exercício, é a atividade que tem mais proteção para o paciente em relação à diminuição da recidiva do câncer e melhor de qualidade de vida. Eu acho que o paciente vivendo mais, ele tem que ter músculo para ter melhor. Tem que ter músculo. E tem vários estudos que, assim, que o próprio músculo libera situações que melhoram o organismo a atuar contra o câncer. Olha, Então, isso é interessante a gente coisa que a saber, gente hein? tem Que eu sou do incentivo muito no time consultório. das que Até. não são amantes da musculação, é claro, então, né? Não. Tem Ou que. seja, você tem que fazer uma atividade física, a gente fala que qualquer atividade física é bem-vinda, mas a gente coloca qualquer bem-vinda, mas é para fazer musculação, É. né? Não, eu Porque é a falo. mais importante de todos. Câncer de mama, assim, câncer de mama, né? Especificamente, está bem assim, bem, Bem bem estabelecido. estabelecido. Gente, musculação diminui muito o índice de Aí câncer tem de um estudo mama. que a gente estava discutindo essa semana com um colega, que colocou que o grupo de pacientes que fazia quimioterapia neoadjuvante com musculação teve uma taxa de resposta acima de 50% melhor. Olha isso. Eu acho até meio absurdo, porque é tão É, grande que você fala, poxa, Não é possível que não tô teve um fazendo viés aí, né? todo mundo já vai dar quimio. De qualquer forma, a gente vê que isso tem impactado muito no dia a dia dos pacientes, e a gente sabe que o paciente ele vai sobreviver e ele vai Uhum, continuar tendo que viver muito tempo. Então uhum, eu falo, não adianta você, tem câncer, morreu, acabou tudo. uhum. uhum. Às vezes tem um velhinho lá que tem vários de 70, 80 anos, fala, não vou mais, você tá lá, cara, 10 anos, lá, o cara tá bem ainda, doença controlada, Maravilhoso. É, e continua, se não cuidar, ia e ter problemas. é interessante você falar isso, que essa semana eu encontrei uma amiga que teve um triplo negativo, jovem da minha idade, né? E tá completando 3 anos agora. Entre o diagnóstico, ela terminou o tratamento e tá sem doença residual, sem nada. E a gente conversando, inclusive eu tô falando que ela sabe, ela quer vir aqui gravar com a gente, e tal, contar a história dela. E ela falando isso, como que ela se planejou primeiro para morrer, né? Não, minha vida acabou, é um triplo negativo, por mais que ela não seja da área da saúde. Foi, Doutor foi Google tido. tá aí. Aí foi, aí de repente assim, cura, tá aí, graças a Deus, 3 anos, livre de doença e tudo. E ela tá reprogramando a vida, tá nesse momento. E ela falando, cara, eu tô me reconstruindo, me reencontrando, vi que tudo que eu fazia que não fazia sentido, eu tirei. Mudei, aí eu odeio academia e tá lá sofrendo, mas tá todo dia dieta. É uma mudança de paradigma muito grande, né? Muito, né? Quer queira, quer não, o câncer é um grande reset. Então é um momento que é muito intenso mesmo, É, e pode ser uma oportunidade de mudanças boas, né? A gente sempre é. coloca isso. Não é raro eu escutar isso, e depois que eu tive, eu fui uma das que falam, que é o seguinte, claro, eu não queria ter passado por nada disso, né? Se pudesse voltar, não queria. Mas foi uma Você das aprendeu muito. melhores, não, foi uma das melhores coisas, porque você repensa.
né? Você repensa tudo, coisas que não faz mais sentido para você, que você fica insistindo, então não precisa daquilo, né? Dá valor àquelas coisas que habitualmente você não pensa, não nem lembra. Então, assim, não queria, ninguém quer. Mas eu escuto muito e hoje eu falo também de carteirinha, que é uma das melhores, foi uma da melhor coisa que aconteceu, porque mudou minha vida. E assim, sofri, passei por tratamento, tá até hoje. Mas o rolê não, não terminou 100% não. Mas assim, a minha vida é outra Você hoje. pode aprender muito, né? Uhum, Você fala que o paciente tem câncer, ele vira um gato escaldado, né? Não pode ver uma água que ele acha que está fervendo. Então, é assim, é uma vida muito mais intensa, mais uhum, sintomática, mais uhum, temerosa, uhum. mas ele pode mudar muitas coisas que mudam a vida e faz essa seleção. O que é bom para a vida, o que é ruim, Isso. relacionamentos bons, relacionamentos ruins, Uhum, hábitos bons, hábitos ruins, então uhum. dá um redimensionamento das coisas que é importante na vida. Isso, sem dúvida, É. é a parte que pode ser gratificante, né? A gente tem que ter o lado bom É. Uhum. até das dificuldades. Exatamente. Tem que enxergar como uma virada mesmo. E assim, para os nossos seguidores que estão vendo aí, quem que estejam passando por um tratamento nesse momento, alguma coisa, você tem algum conselho, alguma coisa para falar assim, sobre o tratamento, ou para melhorar? Olha, esse momento é um momento muito intenso, muito íntimo, né? Acho que é uma coisa que o paciente quer muito. Eu falo, um dos problemas da queda de cabelo, que eu sempre coloco, não é a queda de cabelo. É que a queda de cabelo é um holofote na pessoa mostrando que ela está em tratamento. Torna Uhum. público o seu diagnóstico, né? Por mais É que você não queira gritante. falar para ninguém, então. Então, assim, a pessoa, eu falo, o câncer hoje em dia é uma doença diferente de uma pressão alta. Tem pressão alta, ninguém vai dar Ninguém sugestão sabe. de Uhum. qual captopril, enalapril, os você vai tomar. Ele vai te dar, não vai te falar qual médico ir. Então tá bom, né? Você tá gripado? Então tá bom. Agora você tá com câncer. Eu tenho um amigo meu que fez um tratamento com tal médico. Eu tenho um chá que é maravilhoso. Você tem que fazer esse tratamento Uma alternativo. benzedeira tem Uma tudo. benzedeira, você fala com o porteiro do prédio, com o É, presidente da enferma, alguém vai te dar uma sugestão. Então, o câncer é uma coisa que invade muito a vida da pessoa, né? Uhum. Então, acho que no primeiro momento a pessoa tem aquela descrição, ela conseguir ter o momento dela, se tentar encontrar, porque eu acho que é o momento da pessoa realmente se focar nela mesmo, né? Uhum. Tem vários mostram até a questão do mindfulness, né? Que é a meditação, da pessoa se Sou concentrar fã. nela. Isso aí tem vários estudos muito bons que melhoram a qualidade de vida desses pacientes. Tem que ter pessoas de confiança, né? Acho que é família, amigos, que possam ouvir, né? É muito importante esses pacientes que estão com câncer e querem falar alguma coisa, muitas vezes não é para você falar de volta, é para você ouvir, né? É o momento que o paciente tem que ser ouvido. Então, o paciente nesse momento tem que procurar uma pessoa que ouça, que conforte ele, não fica dando dica, sugestão, porque isso não atrapalha. O paciente está procurando uma medida. Eu acho que são momentos que a gente tem que respeitar muito nessa questão do paciente. Outra coisa importantíssima é a atividade física, né? De novo, musculação. durante o tratamento também. Quimioterapia, Porque é um momento que quer que não libera endorfinas, dá uma desfocada no problema, melhora o mal-estar, a enjoo, a náusea, que a quimioterapia dá muito isso, a maioria delas ainda dá. Então são múltiplos efeitos que a pessoa tentar alimentar uma alimentação leve, agradável, Uhum. né, evitar excesso, evitar coisas pesadas, que tudo isso vai ajudar nesse momento de estresse. É uma coisa multifatorial, né? Assim, por exemplo, esses jovens, né? Você falou que já tem alguma mudança, algumas neoplasias que tem mudado o protocolo, enfim. Qual é a orientação que a gente dá para eles no sentido assim de a gente ter os hábitos de vida e tal, mas eles têm que procurar o médico, se consultar regularmente, fazer exame, como é que eles fazem isso A daí? gente tem que colocar o seguinte, né? A gente tem. Primeira coisa, quando se pensa em câncer em jovens, tem que pensar 10 a 20% são causados por causas genéticas. Então, essas causas genéticas tem que ver a sua família. Você tem uma Uhum, história familiar que tem vários parentes que tiveram câncer, a uhum. tia, a prima, a avó teve câncer de mama, o pai, o avô, o tio teve um câncer de intestino ou de próstata, ou qualquer tipo de câncer, Liga é o um alerta. fator Uhum, a mais, né? uhum, Você tem que falar com o seu médico, o seu clínico, seu gineco, uhum, seu cardio, quem você tem a confiança, e fala, ó, minha história familiar é muito complexa uhum, e tem que ser valorizada. Então, muitas vezes, uma colonoscopia que é a partir dos 45 você vai fazer com 35, 30 anos de idade. Porque uhum, tem uma história de um pólipo na família, uhum, mais agressivo, tem um adenocarcinoma, uhum, mama, a mesma coisa. Então, a primeira uhum. coisa é essa questão, saber os riscos pessoais que ela tem. Então, ela tem que se entender, saber a história da família, puxar a ficha corrida lá, e daí você conseguir falar com o seu médico.
os outros fatores ambientais e da vida alimentar, e tudo isso, a pessoa tem que se precaver, Sim. né? E o que a gente pede é cada vez mais, sentiu uma coisa diferente? Investiga, né? Eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado de investigar, não deixar um sangramento nas fezes, que é muito comum, sangramento nas fezes, mas é jovem, deve ser hemorroida. Isso é uma coisa que todos os médicos às vezes pecam, né? Isso. A gente, como médico mesmo, quando não é da área, que fala, a gente da área de oncologia, vê tudo, vê o risco, já acha que está espalhado, né? Não é nem doença. Mas o clínico, eu falo, o clínico que não faz, quem não trata câncer, tem medo do câncer, como uma pessoa comum, né? Então ele vê uma coisa, ele também não quer, ele muitas vezes evita, ele não investiga, mas às vezes você tem que falar, ó, isso aqui é suspeito, você vai procurar, médico Valoriza, tem né? que valorizar, o paciente tem que se valorizar também. Tá doendo, investiga, a gente Não vê tá, vários tá casos hoje em dia melhorando, tá que quem persistente, tem o né? diagnóstico é o paciente que fala, doutor, eu quero fazer o Tem exame. alguma coisa. E eu sempre coloco, o paciente, ele tem o momento dele, tem as personalidades dele, mas ele tem que ser ouvido. Eu falo, uma pessoa que se dá o trabalho de sair de casa para esperar uma consulta do médico, ele tem que ter um problema muito grande. Porque ninguém merece ficar esperando consulta, né? Não que vão fazer os pacientes esperarem. Eles esperam muito, mas eu falo, cada momento com o paciente é dele, né? Então isso realmente atrapalha para quem está lá fora, mas aquele momento é com o paciente. E eu falo, o paciente que se desloca para o médico é porque tem um problema, você tem que valorizar isso. Acho que é uma coisa que nós médicos temos que ter mais cuidado com as pessoas, por mais poliqueixosas que elas possam parecer, mas tem que valorizar de uma forma bem Então, tá aumentando, assim, os que mais estão aumentando, e próstata também, próstata eu não sabia. É, E qual é o fator de risco para a próstata? O fator de risco, você não tem o hormônio masculino na sugestão, né, de qualquer forma, mas está tendo um aumento maior nesse paciente mais jovem, mesmo, de estar vendo no consultório mais jovem. A causa específica a gente não consegue Associar. junto, né? porque é muita coisa É, acontecendo, porque o câncer de próstata é mais relacionado com a idade mesmo, é o mais comum dos fatores. é. Mas quando tem um paciente mais jovem, é uma doença mais agressiva. Câncer de fígado por causa da hepatite B, né? A gente tem os cabeças e pescoço que também tem o HPV, né? Colo de útero e pescoço são relacionados com vírus. Então, outra coisa que a gente pode prevenir é a própria vacinação, né? A gente tem uma vacina muito eficiente, né? Que tem o sistema público e tem mais completo no sistema privado, que Exatamente. tem um benefício muito grande. A gente tem que estimular as mulheres jovens, todo mundo, né? Acho que Os homens também. A nossa geração não foi, né, vacinada obrigatoriamente, não. Nossos Essa, filhos, essa eles já vacina, ela é de 2013 para cá. Vacinar homem, mulher, todo mundo é uma coisa importantíssima para mudar esse painel, né, de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, colo de útero, que é uma doença muito triste na mulher jovem. E a gente Totalmente pode se prevenível, vacinar né? também, né? Ou deve, né? Porque muita gente fala assim, mas eu já tô velha, tô com mais de 40 anos. Pode Pode e vacinar, deve, todo né, mundo se vacinar. vacinar. Ah, isso Excelente. é muito legal, né? Porque, assim, é um tema que tem sido mais discutido hoje em dia, essa questão do aumento da incidência. Eu, né, eu sou profissional de saúde também e tal, e eu acho que esse nosso estilo de vida moderno teve um impacto, assim, bem importante e que a gente vai descobrir com estudos, né? É igual você falou, alimentação, esse tanto de industrializado, de processado. Gente, isso não faz bem. Essa Tem vida cheiro. moderna, a gente está sempre Esse correndo, né? estresse, falta de Para, sono, Falta né? de sono. Falta de sono, não, né? É. Muito sono. Falta de Falta de dormir. falta de Só dormir, exatamente. Então, remédio isso, para dormir, remédio para acordar, remédio para isso ficar tem muito calmo. impacto. A gente, num momento que é difícil a gente. Você coloca, é interessante essa questão da a evolução, a tecnologia atrapalha muita gente, está causando tudo isso, mas ao mesmo tempo, sem isso, a gente não está unido. Não tava. Então, assim, Exatamente, se você não tivesse tanta tecnologia para melhorar a produção alimentar, você não tinha a população que a gente tem hoje. Então, assim, a gente vai penar muito para descobrir esse equilíbrio. Porque assim, não, se era tudo orgânico, não morria, mas também não tinha população, não tinha jeito de alimentar 10% da população mundial. Não tem Exatamente. como produzir alimentos sem Verdade. vários implementos Processos, que são né? feitos para durar tanto tempo, para É. produzir mais, que vai lá, põe uma plantinha lá e deixa crescer o solo. Você vai morrer de fome, né? Vai crescer alguma coisa. Não, isso aí a gente vai ter que achar um Vai ter que saber o equilíbrio. equilíbrio disso aí. Porque eu sempre falo, o vilão é a questão das coisas novas da tecnologia, mas a gente não tem como viver sem a tecnologia. Não, você tem todo. Isso aí que a gente fica naquela, por que eu faço tanta coisa? A gente só faz tanta coisa que senão há 50 anos atrás a gente já estava velho, com 50 anos, com 40 anos de idade. E, Márcia, assim, já estamos nos nossos momentos finais, né? Passa rápido, né? Passa. Deixa uma mensagem pra gente, pra quem tá ouvindo, né? O que você queria deixar? Eu falo assim, a gente deixa com mensagem assim, que o câncer é sempre um tabu, né? A gente não tem como não ter medo, não ter respeito, não ter pânico quando tem um diagnóstico como esse, mas a gente tem que saber que tudo tem melhorado, né? A gente sabe que tanto o tratamento
de doenças iniciais têm sido muito curativas, assim, com uma chance de cura, de qualidade de vida muito grande. E até as doenças metastáticas, que até pouco tempo atrás eram sentenças de morte, a gente sabe que os tratamentos novos melhoraram muito, com uma qualidade de vida muito grande. E até quando a doença não evolui bem, a gente infelizmente tem doenças que não evoluem bem, a gente tenta cada vez mais melhorar esse momento de transição, essa passagem do paciente. Então, tem melhorado muito e a gente está cada vez mais esperançoso com a melhora da qualidade de vida desses pacientes, que pode ser qualquer um de nós. E buscar ajuda, né? Excelente. E antes da gente deixar aqui os seus contatos, tem uma perguntinha que talvez a gente pulou aqui, que pode ajudar as pessoas. Quando uma pessoa deve procurar um oncologista? As pessoas estão te vendo hoje, de repente alguém fala assim, eu tô com uma dor aqui, eu já quero marcar com o doutor Márcio. É assim que funciona? Olha, o oncologista é uma especialidade que, a priori, o nosso primeiro perfil é tratar o paciente com câncer, né? Então, para você ter um diagnóstico Confirmado já. confirmado, é o momento. Só que a gente sabe que na oncologia a gente tem que ajudar também nessa investigação. Então, o paciente tem uma suspeita, alguma coisa diferente, e a gente atende também. A gente também ajuda a investigar. Eu acho que a gente tem esse papel, né? Só que eu falo, o paciente não vai no oncologista, não é porque não porque o oncologista não quer atender ele, é porque fala oncologista, dá 3 passos para frente, vai em qualquer outra pessoa, mas não vai no oncologista. Então, o oncologista tem uma carga muito pesada nessa investigação. Mas qualquer paciente com uma suspeita, com uma dúvida, uma história familiar, alguma coisa que está diferente, ele pode fazer essa investigação também, e a gente tem um consultório aberto para esse tipo de situação também. Tá. Então, onde que os pacientes podem te encontrar hoje e onde que o doutor Márcio atende? Então, hoje eu, né, o Dr. Márcio, né, a gente atende, eu e ele, né? E a Dorinha, que é minha enfermeira, trabalha comigo, tem que lembrar, ela é uma enfermeira especial que trabalha comigo, trabalhou comigo no hospital de base, Eu e ela é minha parceira do dia a dia, minha parceira de consultório, a gente está sempre com os pacientes, é um trabalho muito legal de humanização com o paciente. Então, a gente está onde? A gente está na Oncoclínicas, né? Grupo Oncoclínicas, tem várias unidades aqui em Brasília, a gente tem na unidade do Dr. Crispim, na unidade do Pátio Capital em Tabatinga, Águas Claras, no Gama, na Asa Sul, na unidade da Oncoclínicas. Então, a gente tem um papel que atende vários lugares, né? E é só procurar o site da Oncoclínicas ou no próprio Instagram, que você consegue entrar em contato com o pessoal para marcar uma consulta, e a gente está à disposição. Aproveita e deixe seu Instagram aqui de novo, @. É @Dr. Márcio Almeida Paz. Márcio Almeida Paz. Ele tá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Dá um jeito de achar. Então, que papo bacana, Márcio. Muito obrigada. Espero que tenha informado muita gente. Um beijo aí pra Dorinha, viu? Que não é todo enfermeiro que fica recebendo beijo assim do médico de estimação. Ó, Dorinha, um beijo pra você. Parabéns. E brigadão, viu, Márcio, por esse papo aqui. Eu espero que a gente consiga, que a informação chegue onde ela tem que chegar, né? E se você achou que faz sentido esse podcast, essa nossa conversa, compartilha com quem você acha que está precisando ouvir. Curte, comenta. Siga o Dr. Márcio nas redes sociais. Qualquer dúvida, pode mandar lá, que a gente encaminha para o Dr. Márcio também, tá bom? Márcio, muito obrigada, tá bom? Pela presença de vocês, foi, assim, sensacional. Gente, valeu, até o próximo. Tchau, pessoal.